Tenemos em português. Esse livro tem em português também. That's right, and you can order that on the website as well. Vocês podem pedir isso no site também. And Yoshi gets a little piece of it, so you could also support his work. E o Yoshi recebe um pouquinho também, vocês podem ajudar a obra dele. We have this in Portuguese. Nós temos esse aqui em português. Thank you for reminding me. So I believe this is in total it's part 26. Yeah, 26. Yeah. And it's actually the second half. Essa é a parte 26 e é na verdade a segunda parte of the message that we began last Shabbat. Da mensagem que nós começamos no último Shabat. Which was Paul's Olivet discourse. Que era o discurso do Olivet de Paulo to the Thessalonians. Aos Tessalonicenses. And thank you, by the way, for paying terumah. We'll look for your monthly terumah as soon as the service is over and confirm that we received it. E aliás, obrigado pelas suas terumot. A gente vai olhar nessa semana e agradecer a todos que recebemos. So I got rid of the notes that I needed for the first part, and now I'm left just with the second part. Então eu me livrei das anotações que nós precisávamos para a segunda parte e ficou só com a terceira aqui. So I'm going to go quickly, and you're not going to see my handsome face on the screen for now. Então eu vou rapidinho, vocês não vão ver meu rostinho bonito por agora. And I do apologize for that. E eu peço desculpas por isso. But we do need to cover a lot of stuff. Mas nós precisamos cobrir várias coisas. So again, this is part 2 of Paul's Olivet discourse to the Thessalonians. Então isso aqui é a parte 2 do discurso do Olivet de Paulo aos Tessalonicenses. In essence, 1st and 2nd Thessalonians can be considered one complete message. Em essência, o livro de 1 Tessalonicenses pode ser uma mensagem completa grandona. There are two primary Greek words for the advent or the coming of the Messiah. Há duas palavras gregas para o advento ou as vindas do Mashiach. Those words are either parousia or archoma. Essas duas palavras ou são parousia ou arkomai. Arkomai or parousia. Erkomai ou parousia. Now, the reason this is important is to see that we learn that the book of Revelation E a razão pela qual isso é importante é porque nós aprendemos que o livro de Apocalipse is the Olivet discourse according to John. É o discurso do Olivet de acordo com João. Only Yohanan's gospel Só o evangelho de Yohanan leaves out the tremendous importance deixa de fora a tremenda importância of the Olivet discourse, do discurso do Olivet, which the whole doctrine of the return of Yahusha and the coming of his kingdom and the resurrection and the wedding revolves around the Olivet discourse. E toda a doutrina do casamento do Cordeiro, do julgamento, tudo isso revolve ao redor do discurso do Olivet, ou circula o discurso do Olivet. So that's why it's not in his gospel. É por isso que isso não está no evangelho dele. Because it's in the book of Revelation for 22 chapters. It's all about the return of Yahusha. Porque está no livro de Apocalipse, nos 22 capítulos, tudo se trata do retorno de Yahusha. Sholiach Shaul, Paul, had no gospel. O Sholiach Shaul, Paulo, não tinha um evangelho dele. According to Romans 2:16, he received it from Yahusha directly. De acordo com Romanos 2:16, ele recebeu de Yahusha diretamente. So in the book of Thessalonians, he takes those direct words from Yahusha. Então no livro de Tessalonicenses, ele toma essas palavras diretas de Yahusha and gives it to the Thessalonian Kehillah. E dá para Kehillah Tessalonicense. There's a big problem in Thessalonica. Há um grande problema em Tessalonicia. There's a huge problem. Há um gigantesco problema em Tessalonicia. The problem is that they are being persecuted and brought before councils and before synagogues, just like their brethren in Judea. O problema deles é que eles estavam sendo perseguidos e trazidos, acorrentados para dentro das sinagogas, igual os seus irmãos na Judéia. Some of them are being tried. Alguns deles estavam sendo condenados. Some of them are being imprisoned. Alguns deles estavam sendo aprisionados. Some of them are being raped. Outros estavam sendo estuprados. Abused. Abusados. No freedom of religion, no freedom of speech. Sem liberdade de religião ou de fala. By their own countrymen. Pelos seus próprios conterrâneos. Or Jews who were living in Asia Minor. Ou judeus que viviam na Ásia Menor. Who were the original persecutors of the Nazarim. Que foram os perseguidores originais dos Nazarim. So Sholiach Shaul, Paul, então Sholiach Shaul, Paulo, uses the basics of the Olivet discourse. Ele usa os básicos do discurso do Olivet to bring comfort to people who are suffering. Para trazer conforto para pessoas que estavam sofrendo.
which is why 1 Thessalonians 4:18 ends with the word comfort one another with these teachings. Comfort one another with these words. 2 Thessalonians or first? I'm sorry. 1 Thessalonians 4:18. Por isso que 1 Tessalonicenses 4:18 termina com as palavras: confortem uns aos outros com essa palavra, confortem uns aos outros com esse fato. Because they were undergoing the same kind of persecution Porque eles estavam passando com o mesmo tipo de perseguição that their brethren in Judea were do que os irmãos da Judéia estavam, by the rabbinical Jews. pelos judeus rabínicos. So he brings the hope of the second parousia or the second arkomai Então eles trazem a verdade da segunda parúcia ou da segunda erkomai to be a living reality so they can hold on. para ser uma realidade verdadeira, para que eles possam aguentar firme. In about 55 AD, Em mais ou menos 55 AD, and Revelation was written around 60 AD. e Apocalipse foi escrito por volta de 60 AD. Because very soon he that shall appear, and he will not delay unto deliverance, resurrection, marriage. All these promises are going to happen in their lifetime, so that even though you're suffering tremendously, hold on. Pois em breve aquele que tem que aparecer, aparecerá para trazer com ele o casamento, o julgamento, a ressurreição. Então, mesmo que vocês estejam sendo perseguidos, aguenta firme. So I'm going to go to Matthew, Então eu vou para Mateus, and these are the references to his return. e essas são as referências ao retorno dele. Matthew 24:3. Mateus 24:3. What shall be the oath of your coming presence and the end of the age? Qual será o sinal da tua presença vindoura e o fim da era? Aeon, not the end of the world, the end of the age. Eon, não o fim do mundo, o fim da era. Verse 27. Versículo 27. For as the lightning comes out of the east and shines to the west, Pois como um relâmpago vem do leste e brilha até o oeste, that's a local event. isso é um evento local, It's not a global event. não é um evento global. So shall also the coming presence of the Ben Adam be. Assim também será a presença local do Filho do Homem. Verse 30. Versículo 30. Then shall appear the oath of the Ben Adam in the Shamayam. Então aparecerá o outro do Ben Adam nos Shamayam. Then shall all the tribes of the land of Israel mourn as they shall see the Ben Adam. And by the way, the word gay, G-E, is land. It's not cosmos, world. Então, todas as tribos da terra lamentarão. E aqui a palavra aqui é ge, é tribo, não a geração. It's not a worldwide cataclysmic burning end of the world. It is an end of the age, local light show, and therefore all the tribes of the land will mourn. Não é um evento local cataclísmico, quer dizer, não é um evento global cataclísmico, fim do planeta. Não, é um evento local, é um show de luzes local para aquela geração naquele local específico. The murderers will see him, the rest of us will not. Os assassinos o verão, o resto de nós não. Just like we didn't see the first coming. Assim como nós não vimos a primeira vinda. The book told us that it happened. O livro nos contou o que aconteceu. The same book that Yahushua said he will return. Same book. O mesmo livro onde Yahushua disse que retornaria. O mesmo livro. Then they will see the Ben Adam appearing on the clouds of the Shamayam with power and great Tiferet. Então eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do Shamayam com poder e grande Tiferet. As it was in the days of Noah, they knew nothing. Como foi nos dias de Noé, eles não sabiam de nada. Verse 39, Parousia. Versículo 39, Parúcia. Until the flood came and took them away, so also shall be the coming presence Assim como veio o dilúvio, e aqui será também a presença vindoura of the Ben Adam. do Ben Adam, Parúcia. Back in verse 30, Voltando no versículo 30, the appearing here is the word arkomai. a aparição aqui é a palavra erkomai. Watch therefore, Vigiem, portanto, for you know not what hour the master is erkomai. pois vocês não sabem a hora em que o mestre está erkomai. Verse 44, be ready, Versículo 44, fiquem prontos, for in such an hour as you think not, the Ben Adam will appear. pois em tal hora como a qual vocês não pensam, o Ben Adam aparecerá. That is arkomai. Isso é arkomai. Now let's see if Paul makes up Christian eschatology Agora vamos ver se Paulo inventa escatologia cristã when Matthew 24 in the Olivet Discourse talks to Israel quando Mateus 24 fala sobre Israel. and says, Israel will see, E lá fala, Israel verá, you will see. vocês verão.
the gathering, the episunago, A reunião, a episunago, the wedding, o casamento, the regathering, a reunião, the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. o Filho do Homem vindo nas nuvens do Shamayam com poder e grande glória. If all the elements of the Olivet Discourse, which was the promises made to Israel, Se todos os elementos do discurso do Olivet, que são as promessas feitas para Israel, appear in First and Second Thessalonians, we have the same exact eschaton. se elas aparecem, no livro de Tessalonicenses nós temos a mesma exata escaton. We have the same exact eschaton. Nós temos a mesma exata escaton. If, on the other hand, we cannot find all the elements of the return of Yahusha mentioned in the Olivet Discourse, Agora, se por outro lado nós não conseguimos encontrar os elementos mencionados no discurso do Olivet, we now have a second coming, yet future, agora nós temos então uma segunda vinda ainda futura, that has not happened, que não aconteceu, that is a rapture of the church, que é um arrebatamento da igreja, when Yahusha comes for his saints, quando Yahusha vem para os seus Kiddushim, 1,000 years before the alleged supposed millennium, 1000 anos depois do suposto milênio. and at the end of the millennium, he returns with his saints. E ao fim do milênio ele retorna com os seus Kiddushim. The problem with Christian eschatology is they believe in 3 comings, 2 weddings, and 2 of everything. O problema da escatologia cristã é que eles acreditam em 3 vindas e 2 de tudo. Because even the partial preterists admit that Yahusha came in 70 AD. Porque até os preteristas parciais admitem que Yahusha veio em 70. But they voltou also em say he's 70 AD. coming back in Revelation 19, and then after the millennium, when the new heavens and new earth come at the end of the world. So they believe in 3 comings and 2 weddings. Eles acreditam que Yahusha retornou em 70 AD, mas eles também acreditam que ele vai retornar novamente no fim do mundo, no fim da era cristã. Então eles acreditam em 3 vindas. All you babies in Yahusha, you're still babies. Todos vocês bebês em Yahusha, que são ainda Because muito you don't novos, understand the 2 comings. porque se vocês não entendem as 2 vindas, You could be gray hair and 70 years old and still be a baby. você pode ter cabelo branco e ainda ser um bebê. And that's how people fall into this rapture stuff. E é assim que as pessoas caem nesse negócio do arrebatamento. You cannot disprove the rapture unless you understand what I'm teaching you today. Não dá para desprovar o arrebatamento a menos que vocês consigam entender o que eu estou falando hoje. I'm giving you the information to destroy the rapture lie forever. Eu estou lhes dando informação para destruir o arrebatamento e a mentira dele para sempre. If in 1st and 2nd Thessalonians we find the exact same signs and indications and elements, Se em 1ª e 2ª Tessalonicenses nós encontramos os mesmos sinais, elementos e tudo, that we do in the Olivet Discourse given to the disciples, Matthew 24, 1 and 2, que nós encontramos dentro do discurso do Olivet dado aos discípulos, Mateus 24, versículos 1 e 2, then we do not have a rapture, and we have the same message to those who are suffering by the Jews and the persecution of the believers, the Nasarim, in Thessalonica. então se os elementos batem de Tessalonicenses para Mateus e para os outros evangelhos, então nós não temos um arrebatamento, nós temos os mesmos elementos do discurso do Olivet. 1 Thessalonians 1ª de Tessalonicenses 3:13. 3:13. I'm writing to you to establish your levavot, your hearts, Eu estou escrevendo para que vocês estabeleçam os seus levavotos nos seus corações, blameless and set apartness before Yahuwah our Abba at the coming presence of our Master Yahusha. sem culpa na apartação antes da presença vindoura do nosso mestre Yahusha. Meaning take comfort. Em outras palavras, confortem-se. The word here is parousia. A palavra aqui é parousia. Now we're going to go to 1 Thessalonians 4:15. Agora nós vamos para 1ª de Tessalonicenses 4:15. Very important. This I say to you by the word of Yahuwah. Muito importante. Isso eu digo pela palavra de Yahuwah. Where did Shaliach Shaul get the word of Yahuwah? Da onde que o Sholiach Shaul tirou a palavra de Yahuwah? From Matthew 24. De Mateus 24. This is the clearest indication that he's not making up a different Christian eschaton, Essa aqui é a clara indicação que ele não estava inventando escatom cristã aqui. but he's merely introducing it to the Thessalonians Mas ele está meramente apresentando aos Tessalonicenses the same way Yahushua was introducing it in Judea da mesma forma que Yahusha estava apresentando isso na Judéia, to the Judeans. aos judeus.
He's not pulling a rapture or a third coming or a separate coming, some futuristic coming. Ele não está inventando um arrebatamento, uma segunda vinda, terceira vinda, algo futurista. But a coming, according to the prophet Daniel, Mas uma vinda de acordo com o profeta Daniel. that will happen at the same time that the Temple Mount and Jerusalem becomes desolate. Que acontecerá ao mesmo tempo que o monte do templo e o templo da cidade de Jerusalém se tornam desolados. We who are alive and remain to the coming presence of the Master Yahuwah shall not resurrect before those who are already dead in the Amunah. Nós que estamos vivos e permanecemos até a presença viva do nosso mestre, não seremos ressuscitados antes daqueles que já estão mortos na Amuná. Right here is the word parousia. Aqui está a palavra parúcia. We'll go more into chapter 4 later. E a gente vai entrar em mais detalhes do capítulo 4 depois. 1 Thessalonians 5:2. 1 de Tessalonicenses 5, You know 2. perfectly that the Yom Yahuwah Vocês sabem perfeitamente que o Yom Yahuwah comes as a thief in the night. vem como um ladrão à noite. Comes as arkomai. Vem aqui é Erkomai. 5:23. 1 Thessalonians 5:23. 1 de Tessalonicenses 5, 23. May the aloha of shalom separate you completely, Que o Aloha da Shalom lhe separe completamente, so that your whole nefesh, guf, and ruach para que toda a tua nefesh, guf e ruach are preserved from persecution and murder, sejam preservados por causa da perseguição e assassinato, without blemish until the coming presence of our Master Yahuwah Yahusha. sem culpa até a vinda, a presença vindoura do nosso mestre Yahusha. That word there is parousia. A palavra aqui é parousia. 2 Thessalonians 1:10. 2 de Tessalonicenses 1, 10. I'm going to go here for a second so it'll be a little bit easier. I'm tracking slow because I want you to see it's the same message. Eu estou indo devagar porque eu quero que vocês entendam que é a mesma mensagem. 2 Thessalonians 1:10. 2 de Tessalonicenses 1, 10. And by the way, in case you're wondering what this is, in flaming fire taking vengeance. E, aliás, caso de vocês estarem se perguntando o que é isso aqui, no fogo flamejante da vingança. That's the burning of Jerusalem and the old heaven and earth. Esse é o incêndio de Jerusalém, o antigo céu e a antiga terra. When Messiah is revealed from heaven Quando o Mashiach é revelado dos céus, during the Great Tribulation. durante a grande tribulação. See, there's the flaming fire that will light up Jerusalem and bring everlasting destruction. Aqui está o fogo flamejante que trará a destruição e o julgamento para Jerusalém. So we see here from the presence of Yahuwah. Então a gente vê aqui da presença de Yahuwah. When he will come to be esteemed in his Israelite Kedoshim. Quando ele virá para ser estimado nos seus israelitas Kiddushim. Shall come, that's Erkomai. Virão, aqui está Erkomai. 2 Thessalonians 2:1 2 de Tessalonicenses 2, 1 through 8. até o 8. Sorry, verse 9 here. Desculpa, versículo 9 aqui. That is the word parousia. Essa é a palavra parúcia. Let's go down to let's go to 1 Thessalonians 5. Vamos até 1 Tessalonicenses 5. This is the Olivet Discourse. Every element is the same signs and elements that we see in the discourse. Esse aqui é o discurso do Olivete. Todos os elementos aqui estão no discurso do Olivete. Now watch this. Now we're going to go real quick, so I want you to stay with me. Agora a gente vai rapidinho, quero que vocês prestem atenção aqui. Back to Matthew 24:30. Voltando para Mateus 24, 30. Actually, it's 31. Na verdade é 31. Then shall he send his heavenly malachim with a great shout, Então ele enviará os seus malachim celestiais com um grande grito, with the sound of the shofar. com o som do shofar. A great shout, Um grande grito, with the sound of the shofar. com o som do shofar.
We see that in 1 Thessalonians 4:16. Nós vemos isso em 1 de Tessalonicenses 4,16. For the master himself will descend from the Shamayim Pois o próprio mestre descerá nos Shamayam with a shout, com um grito, with the voice of the chief heavenly malach, com a voz do Malach celestial chefe, with his shofar and the tekiah degolah of Yahuwah. com o shofar dele e a tequia gedolá de Yahweh. So both the Olivet Discourse and 1 Thessalonians 4:16 talks about the shout of the shofar. O discurso do Olivete, 1 Tessalonicenses 4,16, falam da descida com o som do shofar. 1 Thessalonians 4:17 says he's coming on the clouds. 1 de Tessalonicenses 4,17 fala que ele vem nas nuvens. First the dead rise, then we who are alive and remain as return shall be caught up together to meet the resurrected dead into or onto the clouds to meet the master in the air. E nós que estamos vivos e permanecemos seremos pegados para cima depois daqueles que já estavam mortos na Amuná para encontrar o nosso mestre no ar. Matthew 24:30, then the Ben Adam will appear on the clouds. Mateus 24:30. Então o Filho do Homem aparecerá nas nuvens. We see the shofars, we see the clouds, we see, and all these things in common. This is not a rapture. This is describing the same event of 70 AD. This is describing the exact same event according to the apostle Paul. Então nós vemos as nuvens, nós vemos o som do shofar, nós vemos esse suposto arrebatamento, que não é um arrebatamento. Nós vemos o Sholiach Shaul descrevendo o discurso do Oliveto de Mateus 24, só que através das lentes do apóstolo Paulo. Matthew 24:30, he's coming back on the clouds of the heavens with power and great glory. Mateus 24:30, ele está vindo dos Shamayam, nas nuvens dos Shamayam, com poder e grande glória. 1 Thessalonians 4:17. 1 de Tessalonicenses 4:17. We who are alive and remain shall be caught up into the clouds of glory. Nós que estamos vivos e permanecemos seremos tomados para as nuvens de glória. 2 Thessalonians. 2 de Tessalonicenses. Chapter 1, verse 9 and 10. Capítulo 1, versículos 9 e 10. Remember, these two epistles can be considered a single epistle. Lembra que essas duas epístolas podem ser consideradas uma só. Who shall be punished with the everlasting destruction from the presence of Yahuwah and the glory of his power. Quem será punido com a destruição perpétua da presença de Yahweh e para a glória do poder dele. Glory of his power. Glória do poder dele. Matthew 24:30, glory of his power. Mateus 24:30, glória do poder dele. 2 Thessalonians 1:7. 2 de Tessalonicenses 1:7. Judgment of the wicked, Julgamento dos ímpios, the persecutors, perseguidores, those who are causing the Thessalonian believers hell on earth. eles que estavam causando um inferno na terra para os crentes em Tessalônica. Just like in Jerusalem, delivering them up to the synagogue, betraying them, the love of many waxing cold. Assim como em Jerusalém, entregando eles na sinagoga, traindo eles, o amor de muitos sendo esfriado. To you in Thessalonica, who are undergoing tribulation from the same persecutors, just like the rest of us in Jerusalem. Para vocês em Tessalônica, que estão passando pela mesma perseguição que nós em Jerusalém, When the Master Yahuwah will be revealed, his parousia, quando o mestre Yahweh ser revelado na sua parúcia, with his mighty heavenly melachim, he will take vengeance com seus malachim celestiais poderosos, ele tomará vingança in flaming fire on your persecutors. em fogo consumidor sobre os seus perseguidores, Do not obey the Besorah of our Master Yahusha. que não obedecem a Bessorá do nosso mestre Yahusha. And they will be punished with everlasting destruction and fire from the presence of Yahuwah. E eles serão punidos com a destruição perpétua e fogo da presença de Yahweh. So he's coming in judgment. Então ele virá em julgamento. He's coming to judge the whore, Ele virá para julgar a prostituta, the fake bride, and marry the true bride in the marriage supper of the Lamb, the 5 wise and the 5 foolish. ele virá para julgar a falsa noiva e vai casar com a verdadeira noiva ao mesmo tempo, as 10 noivas, as 5 tolas e as 5 sábias. Judgment of the wicked is a common theme. O julgamento dos ímpios é um tema comum.
Matthew 24, the Olivet Discourse. Mateus 24, o discurso do Olivete. These are all judgments. Todos esses são julgamentos. I'm not going to read all of them. They're 37 through 51. Eu não vou ler todos porque é do versículo 37 ao 51. But if an evil Eved says in his land, my master delays his coming 2,000 years. Get this, friends. Mas se um servo, um avad mal, diz no seu coração, o nosso mestre está demorando, ele vai vir só em 2000 anos, pessoal. Wicked, evil Eved. Eved ímpio, maligno. And begins to smite his avadim with his mouth, with a sword, in whatever means. E começar a golpear os seus avadim com a sua boca, com a espada, em qualquer que seja o meio. The master will come and, when he's not aware, o mestre virá e quando ele não estiver atento, and cut him in pieces, e o cortará em pedaços, and appoint his portion with the hypocrites where there is weeping and gnashing of teeth. Judgment. E apontará a sua porção com aqueles do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes, julgamento. It's the same message. É a mesma mensagem. Flaming fire and vengeance. Fogo consumidor e vingança. It's the exact same message. É a mesma mensagem. There's no rapture here. The reason this study is important is when you divorce the promises of Israel fulfilled in 70 AD and you believe the second coming is in the future, now you're free to create a rapture. You're free to make up stuff, guesswork. He's coming back on Rosh Hashanah. Oh, no, sorry, we made a mistake. He's coming back in October. No. I'm sorry. He's coming back next year on Rosh Hashanah. And this is the consequence of believing that 1 Thessalonians 4 is a different message than he gave the Jerusalem believers in the Olivet Discourse. Isso aqui é a mesma mensagem com as mesmas promessas dadas a Yasrahal, só que para os crentes em Tessalônica. Nós não estamos criando uma religião nova. E esse é o problema de tentar entender a escatologia e as promessas dela, destacando o povo de Israel e as suas promessas da figura. Porque daí você está livre para criar um arrebatamento, você está livre para criar o que você quiser, porque não conecta mais com Israel. Mas isso não está certo, porque o que nós estamos vendo aqui é um livro citando o outro, Shaul citando as palavras do Mashiach. Não existe arrebatamento se tu entende o contexto aqui. Matthew 23:25. Mateus 23, 25. See, I've told you before. Veja, eu lhes disse antes. Learn a parable of the fig tree. Aprendam a parábola da figueira. Matthew 24:33. When you see all these things, it is near at the door. Mateus 24, 33. Quando vocês verem todas essas coisas, está tudo às portas. Believers not only can know, they must know. Então os crentes não só conseguem saber, mas eles devem saber. When Messiah's return is near. Quando o retorno do Mashiach está próximo. Not only they can know, they must know. Não só eles conseguem saber, mas eles devem saber. So how do we know when it's near? They don't know the day or the hour, but how do they know when it's near? Então, como é que eles sabem que está próximo? Eles não sabem nem o dia nem a hora, mas como é que eles sabem que está próximo? Well, I'm going to go backwards. Look at verse 35. Eu vou voltar aqui um pouquinho, versículo 35. Heaven and earth will pass away. Oh, we used to think it was the world's coming to an end. Céus e a terra vão passar. A gente pensava que isso era o fim do mundo. But if we understand that all the promises of the return of Yahusha are based on his promises to Israel, se nós entendermos que todas as promessas de Yahusha são baseadas nas promessas que ele mesmo fez para Israel, we know that the heaven and earth that would pass away was promised in Isaiah 65 and 66 and 64. Nós saberíamos que esses céus e a terra prometidos a Israel que passariam estão em Isaías 66, 64, 5 e 6. So the heaven and earth of the Jewish Pharisaic, polluted, duplicitous control over the approach to Yahuwah will be done away with. Então, os céus e a terra e a abordagem deles para com Yahuwah seria acabada. But my words, meaning the true words of Yahuwah, mas as minhas palavras, em outras palavras, as palavras verdadeiras de that are Yahuwah, not fake and disheveled que não são falsas e corrompidas, and perverted, perversas, the true words of Yahuwah as verdadeiras palavras de Yahuwah will be given in the new covenant and can never pass away. They continue in perpetuity. serão dadas na nova aliança e não podem se passar, pois elas continuam em perpetuidade. So when you see all these things, Então, quando vocês verem todas essas coisas, look at the audience relevancy.
Olha a relevância da plateia. When you see these things, who's the you? Quando vocês verem essas coisas, quem que é esse vocês? This generation. Essa geração. Now, people say generation means nation or race. Agora as pessoas falam, geração significa nação ou raça. That is a lie. The word there is geneo, which is a physical generation of 40 to 100 years. Isso é mentira. A palavra ali é geração, que é uma geração bíblica aproximadamente de 40 a 50 anos. Notice the audience relevancy. Not when 2,000 years from now, when Casper the Friendly Ghost and Captain Kangaroo see these things. Notem a relevância da plateia, não quando o Gasparzinho e o canguru da televisão verem essas coisas, não. When Kermit the Frog is born in 3,000 years. Quando o sapo Kermit nasceu em 3.000 anos. Who's the you? Quem que é esse vocês aqui? Peter, Paul, and Mary. Pedro, Paulo, Maria. Who's the you? Quem que é eles aqui? Thomas. Thomas. Bartholomew. Bartolomeu. James the Lesser. Tiago menor. James the Greater. Tiago maior. The first Mevaker of Jerusalem. Primeiro Mevaker de Jerusalém. Look at the audience relevancy. Olha a relevância da plateia aqui. So you can know, you must know. Então vocês podem saber, vocês devem saber. You don't know the hour. Vocês não sabem a hora. You don't know the day. Vocês não sabem o dia. But you better know the generation. And the house of Ephraim still to this day does not know the generation. Mas é melhor que vocês conheçam a geração. E a casa de Efraim até hoje não conhece a geração. So you can make fun of the Jews all you want. You're just as blind. If your eyes don't start opening to this thing, I would suggest you stop mocking the Jews because you're just as blind. They're blind to the first coming. You're blind to the second coming. Vocês podem zombar dos judeus e dizer que eles são cegos o quanto você quiser. Se tu ainda não entendeu essa verdade, tu é tão cego quanto eles. Você não tem o direito de chamar eles de cego. What is this word here? O que é essa palavra aqui? These things are given to you in the Olivet Discourse that you may what? Essas coisas são dadas a ti no That you discurso. may what? Para que vocês o quê? That you may what? Para que vocês o quê? That you may what? Que vocês o quê? Know the generation. Possam conhecer a geração. Now go to 1 Thessalonians 5:4. Agora, 1 Tessalonicenses 5:4. Paul says, I'm writing so you may know the generation. Paulo está falando, eu escrevo para que vocês conheçam a geração. Look at verse 4. Olha o versículo 4. But you, Yisraelite brothers, you're not in the dark. Mas vocês, irmãos israelitas, vocês não estão no escuro. And all the church says, yes, we are. Toda a igreja fala, não, nós estamos sim. All the Messianic believers and the Nazarim, the Nazarim, como se dice, the tribu de Nazarim, you also are in the dark. E toda a galera dos Nazarim, não, a gente também está no escuro. Regarding the return of Yahusha. A respeito do retorno de Yahusha. But he wrote the Olivet Discourse to the Thessalonians so they also would not be in dark, expecting the suffering and the persecution and the murder and the rape of their women to end in their lifetime. Mas ele escreveu para os crentes de Tessalônica para que eles também entendessem que isso tudo ia acontecer no tempo de vida deles. O julgamento pelo sofrimento, perseguição e estupro das suas mulheres no tempo de vida deles. And he says to the Thessalonians, E ele está falando para os tessalonicenses. you know the generation. Vocês conhecem a geração. You don't know the day or the hour, but you know the generation. Like Yahusha taught, he says, go back to 1 Thessalonians 5:4. Vocês não conhecem a hora nem o dia, mas vocês conhecem a geração. Volta para 1 Tessalonicenses 4. This I say to the Thessalonians by the word of Yahuwah. Isso eu digo para os tessalonicenses pela palavra de Yahweh. So what word did Paul have in mind? Que palavra Paulo tinha em mente? I'm showing you, and now it should be obvious. Estou lhes mostrando e agora deveria ser óbvio. Know perfectly that the Yom Yahuwah comes as a thief. Vocês sabem perfeitamente que o Yom de Yahweh vem como um ladrão. When the Jewish leaders expect to stay in power forever and heaven and earth to never pass away. Quando os líderes judeus esperam estar no poder para sempre, que os céus e a terra nunca vão passar, Ellos no escapam. they shall not escape. Did I say that right? No escaparán. Whatever. Escaparán. They shall not escape. Eles não escaparão. Ellos no escaparán. But there's that big but. Ooh, look at that big but. Aqui está o grande mas. Look at that big but.
Believing men, don't look at someone else's big butt. Look at your wife's and the butts that are in scripture, and you'll be kosher. Homens crentes não olhem para o traseiro de outras mulheres, olhem para o da sua esposa e para os mazes que estão nas suas escrituras. Big butt. You are not in darkness. You know the generation. If you know the generation, you can't sleep and be drunk in the night. Vocês estão nessa geração, mas vocês estão nessa geração sabendo mais ou menos como que as coisas vão acontecer. Não tem como vocês estarem cegos à noite, bêbados. You know the generation, and you even know the times and the seasons. Vocês conhecem a geração e até os tempos. You don't need me to tell you again. Vocês não precisam que eu diga para vocês de novo. The times and the seasons. Os tempos e as estações. I already taught you the Olivet Discourse. There's no need to write again. Eu já lhes ensinei o discurso do Oliveto, não preciso escrever de novo para vocês. I like angels. How many like angels? Quem aqui gosta de anjos? Eu gosto. It depends. Depende, na verdade. It depends what kind of angels they are. Depende de que tipo de anjos eles são. Me like the clean angel, me no like the como se dice, the dirty angel. Eu gosto dos anjos limpos. No Não like the dirty angel. Eu não gosto dos anjos sujos. No like the angels están caídos. Eu não gosto dos anjos caídos. Wow, I'm getting better. So the master is not coming alone. He's coming with the chief, a chefe. Então o mestre não vai vir sozinho, ele está vindo com o chefe. Los Angeles. The Angels. Aha. Now go to Matthew 24:31. Agora vamos para Mateus 24:31. He shall send the chefe Ele mandará o chefe. and the other heavenly malachim with the shofar. E os outros malachim celestiais com o shofar. Angel. He's coming back in 70 AD with angels. Ele vai voltar em 70 AD com anjos. He's coming back in 1 Thessalonians with angels. Ele voltará em 1 de Tessalonicenses com anjos. Shofar in both. Shofar. The shofar, 16. Shofar aqui está em ambas as passagens, versículo 16 também. Matthew 24:31. The shofar. Mateus 24:31. O shofar. Clouds. Nuvens. They know the generation. Eles conhecem a geração. The believers in Jerusalem know the generation. Os em Jerusalém conhecem a So when geração. somebody tells you, oh, Então, quando alguém diz para vocês, nobody knows when he's coming back. ninguém sabe quando ele vai voltar. That's a lie. Mentira. He says, you will know it is near. Ele falou aqui, vocês saberão que está perto. Now, near is not 2,000 years, 3,000. If I say to you, DoorDash, Próximo, não é 2.000, 3.000 anos para você. Se eu ding, dissesse ding, para ding, vocês, ding, 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 DoorDash, your pancakes are here. eu disser para vocês, o iFood, as panquecas chegaram, vocês compraram. Or whatever home delivery is in Brazil, I don't know. iFood we have. Gringo, Ringo, whatever home delivery service y'all have. Qualquer serviço de delivery que vocês tenham aí. Gringo. Gringo. You have a delivery service? Yoshi go, no, we don't have that. Gringo, Not that Schlingo, Ringo, Star, Bringo, Dringo, Ringo. That would be bad if it was that name. All right? Whatever home delivery service you have. So can you imagine somebody, ding dong, your food is here. Você pode imaginar alguém tocando a campainha, tua comida chegou. The food is fresh, it's hot. A comida tá fresca, tá quentinha. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy, and I know that it all ain't bad. And you let the driver stay there for 3,000 years. Why? Aí você deixa o motoqueiro ficar lá na frente da porta 3.000 anos. Por quê? Because don't worry, he's coming back soon, Porque não se preocupa, ele vai voltar daqui a pouquinho. and your hot food is at the door. E a tua comida quente está na porta. So you don't have to worry about anybody starving of salvation, because he's going to be at the door for 2,000 years. Então você não tem que se preocupar com ninguém ficando com fome, porque ele vai voltar daqui a 2.000 anos. And your food is still going to be there, so don't worry. A tua comida ainda vai estar lá, não se preocupe. Now, if you rang a doorbell and you stood there, would you stand there for more than an hour? Agora, se tu tocasse a campainha e alguém demorasse 1 hora para vir, você ia ficar na frente da porta por 1 hora esperando? You would leave, Você ia embora. because the person is not guarding or watching the door. A pessoa não está guardando nem vigiando a porta. Would you stay there for 100 years? Vocês ficariam lá por 100 anos? I would hate to think somebody so stupid Eu that they would odiaria stay pensar at the door for 100 years until somebody answered.
Eu odiaria pensar que tem alguém tão estúpido que ficaria 2.000 anos numa porta até esperando alguém responder. But in this world, anything's possible. Mas nesse mundo é tudo possível. How about staying at the door? You ring the bell, nobody answers, and staying there for 1,000 years. Tal você ficar na frente da porta, batendo lá, e você fica lá esperando e ninguém vem. Now you're laughing and say, come on, Shalia, get serious. Aí vocês devem estar rindo e falando, peraí, Xolé, fala sério. Why should I get serious? Por que eu deveria falar sério? When this is exactly what religion is teaching. Quando é isso que exatamente a religião está ensinando. He said to the Thessalonians, your suffering is going to end in your lifetime. Ele falou nos Tessalonicenses, ele falou para os Tessalonicenses, vocês vão sofrer no tempo de vida de vocês. He told the Judean believers in Jerusalem, don't worry. Ele disse para os crentes na Judéia, não se preocupem. You're going to run for your life and you're going to be on guard. Vocês vão fugir pelas suas vidas, mas estarão em guarda. So make sure you read Daniel chapter 9. Então, certifiquem-se de ler Daniel capítulo 9. And you're familiar with the abomination of desolation. São familiarizados com a abominação da desolação. He's telling them to read Daniel. Está dizendo para que eles leiam Daniel. What good is it for someone to read Daniel 2,000 or 2,500 years after Jerusalem is burned to the ground? Is that going to help anybody survive? If I read Daniel today and I start running away from Jerusalem, is that going to help me? No. He's talking to believers who need to run for their lives in that generation. Se Jerusalém vai explodir, se Jerusalém vai ser queimado daqui a pouquinho, para que serve alguém ler isso aqui e entender 2.000 anos, sendo que o aviso de sobrevivência era para quem estava lá naquele tempo? Se eu quiser fugir de Jerusalém hoje, para que serve isso? Já aconteceu o que tinha que acontecer. It's at the door. As portas. This generation. Geração. And he said the exact same thing to the Thessalonians. Ele disse a mesma exata coisa para os Tessalonicenses. So it's the same message. A mesma mensagem. There's no rapture message here. Não tem mensagem de arrebatamento aqui. See, what people have done is taken 1 Thessalonians, As pessoas fizeram foi pegar a primeira de Tessalonicenses, and they see that term catching up, harpazo. eles veem aquele termo, pegar para cima, harpazo, But they forget the clouds, mas eles esquecem as nuvens, the angels, anjos, the shofar, os shofarot, standing at the door ficar às portas, in your lifetime, o tempo de vida de vocês, audience relevancy. relevância da plateia, All those commonalities are thrown out of their doctrine. todas essas comunalidades são expulsas da doutrina deles. Yo no creo. I believe the Mashiach come back in 2,000 años. Eu não acredito, para mim o Mashiach volta daqui a 2.000 anos. So you're going to leave him waiting at the door? He told you he's at the door. You're going to leave Jesus at the door for 2,000 years? He's not coming in. If you're going to do that, if you treat the Messiah like that, he's never going to come back. And by the way, he never will come back. E aliás, aí tu vai deixar o Mashiach Why? esperando na Because he porta, already has. e aí tu vai esperar o Mashiach do lado, vai deixar o Mashiach esperando do outro lado da porta por 2.000 anos, você vai tratar o Mashiach dessa forma? Primeiro, ele não vai mais voltar porque ele já voltou. E você vai tratar o Criador dos céus e da terra desse jeito? You're either going to continue to worship the apostolic creeds, the Nicene Creed, the Ante-Nicene. And the problem with the Apostles' Creed, listen, there was not a single apostle who wrote the Apostles' Creed. Do you understand the problem? Does anybody understand the problem? Vocês vão continuar adorando o credo, tipo o credo de Nicéia, o credo dos apóstolos, que não foi escrito por apóstolos? Vocês estão conseguindo entender o problema? Man, I just hope people are seeing this. Eu só espero que as pessoas estejam olhando isso That's all that I can do is hope. e enxergando isso. Tudo que eu posso fazer é esperar. Verse 25, Matthew 24:25. Versículo 25 de Mateus 24. Mateus 24, 25. I told you before. Eu lhes disse antes. And he's going to come. When he comes, no one's going to see him. E quando ele vier, ninguém vai vê-lo. Because if they say he's coming in 2,000 years in the desert, he's coming in the secret place, nobody's going to see him. If they tell you that he's coming and they saw him or they will see him, nobody's going to see him return. Mas se eles disserem que ele vai vir no deserto daqui a 2.000 anos, ou se eles disserem que viram ele ou verão ele algum dia, ninguém vai ver nunca ele. Only where the eagles are will he be seen. Só onde as águias estão, ele será visto. And we're not talking about the Philadelphia Eagles. E nós não estamos falando do Philadelphia Eagles, time de futebol americano. The eagles are the Romans, As águias são os romanos, collecting dead bodies.
coletando cadáveres. in the Great Tribulation. A grande tribulação. Oh, shucks. I'm very disappointed with your teaching, Sholiach. Ah, eu tô muito triste com o teu ensino, Xolia. I spent $30,000 buying beans and masks. Porque eu gastei $30 mil comprando feijão e máscaras. Oh, and I was looking forward to the Great Tribulation in the lifetime of my grandchildren and seeing how God, goad and rode and toad would deliver my grandchildren from the Great Tribulation. I was looking forward to the Great Tribulation. Eu tava ansioso para a grande tribulação no tempo Really? dos meus filhos para ver como é que Deus ia libertar todo mundo. Sério? Really? Sério? You know what Yahuwah said in the Tanakh? Woe to those who desire the day of the Lord. Sabe o que Yahweh disse para nós? É? Ai É? daqueles que desejam o dia de Yahweh. I believe it's in Sephania. Eu acredito que está em Tsefania. Day of clouds, O dia das nuvens. a day of darkness, O dia de escuridão. a day of death, O dia de morte. a day of desolation. O dia de desolação. Woe to you Ai daquele who desire the day of the Lord. que deseja o dia do mestre. And that's exactly what Christianity wants. E é exatamente isso que o cristianismo quer. I can't wait for him to come back. Eu mal posso esperar para ele voltar. You mean to burn you up and to burn your house down like he did to our forefathers in Jerusalem? Is that what you want? Tu tá Don't esperando, worry, Shaliach. We're going to be raptured. tá esperando que ele venha para queimar a tua casa, igual ele fez com nossos antepassados em Jerusalém. Ah, mas Xolê, não se preocupa, nós seremos arrebatados. The problem is, by the time I finish this message, you're going to see and be ashamed of what you believed. O problema é que quando a gente terminar esse ensino, vocês vão entender e vão ficar com vergonha do que vocês creram antes. Not only are you going to be sorry, Não só vocês vão sentir muito, you're going to be ashamed, mas vocês vão ter vergonha. because I'm in the process of showing you that this was the Olivet discourse to the Thessalonian Kehillah. Porque eu estou no processo de mostrar que esse aqui foi o discurso do Olivete para os tessalonicenses da Kehillah lá, da Grécia. You know the season. Vocês conhecem a estação. He told Jerusalem, and Paul tells Thessalonica, you know the season. Yahusha diz para os Talmidim e Paulo diz para os tessalonicenses, vocês Não. conhecem a estação. You know the generation. Vocês conhecem a geração. Go to, and I can't read this, so I'm going to hope. Go to Matthew 21:34. Vamos para Mateus 21:34. This generation shall not pass. Essa geração não passará. I can't see this. I can't read this. All right, but you get my point. That day, Mas vocês entenderam o meu ponto. Naquele dia, oh yes, that's right. 1 Thessalonians 5:4, I can try it with this. 1 Tessalonicenses, But you, Israelite brothers in Thessalonica, are not in darkness. mas vocês, irmãos israelitas em Tessalônica, não estão na escuridão. That day, that's the day of the Lord. That Yom Que aquele Yom, esse é o dia do mestre, aquele Yom should overtake you as a thief, because you know the generation, so just be patient. deva lhes alcançar como um ladrão. Right? Porque vocês conhecem a geração, tenham paciência. It's in your generation, so just be patient. Vai ser na geração de vocês, então paciência. It's in the chat. If somebody told me, It's in the chat. can't see it. If somebody told me Se alguém tivesse me dito that in my lifetime or the lifetime of my children, que no meu tempo de vida ou no tempo de vida dos meus filhos, I'm going to inherit all the gold in Fort Knox. eu vou herdar todo o ouro no Fort Knox, Are you kidding me? I'd be ecstatic. tá de sacanagem? Eu estaria estático. But you are children of the Or, the light, Mas vocês são filhos da Or, da luz, and children of the Yom, e filhos do Yom, not of the Lila or the darkness. It's the great and dreadful day of Yahuwah. não da Laila ou da escuridão. É o grande e temeroso dia de Yahweh. It's great for those who know the generation and believe Yahusha, and it's terrible for everybody who doesn't believe in Yahusha's first coming or his first 70 AD second coming. It's a very terrible thing. É grande para aqueles que acreditam em Yahweh e na sua segunda vinda, pois eles sabem a estação. Agora, para aqueles que não acreditam e vão ser superados e alcançados por esse dia, é algo muito terrível. So there is no difference Então não há diferença between Sholiach Shaul's message in Thessalonica, entre a mensagem do Sholiach Shaul em Tessalônica John's message to the 7 Kehilot in Asia Minor,
E a mensagem de João para 7 Querrilot na Ásia Menor. and Yahusha's message to the Judean believers. E a mensagem de Yahusha para os crentes da Judéia. There is no difference. Não há diferença. But in order to get the rapture, because they're blind to his return, Mas para conseguir chegar no arrebatamento, porque eles estão cegos quanto ao retorno dele, they have to make up a rapture in dispensational Zionism because that's their ticket to paradise. eles têm que inventar um arrebatamento no dispensacionalista sionista, porque essa é a passagem para o paraíso deles. They missed the boat. Eles perderam o barco. So they have to make up stories, not singular, multiple stories. Então eles têm que inventar um monte de histórias, não singular, várias Like histórias. Quetzalcoatl, okay, like in Mexico. Tipo Quetzalcoatl, no They México. don't believe in the real Yahusha, so they have to make up Quetzalcoatl. Eles não acreditam no verdadeiro Yahushua, então eles têm que inventar o Quetzalcoatl. All right, all kind of bubameises we say in Yiddish, bubameises. Como todo tipo de bubameises que a gente diz em Yiddish. In Espanol we say e basura, Em espanhol a gente diz basura. e basura, Esther, Espanol e. You always have to add the e, Yoshi. Okay. I'm paying you good money. I want you to add the e. Like Estela, right? Estela, como Estela, bingo, like Estela. Gotcha. You got it. You got it. So back to 1 Thessalonians 5:4. Voltando para 1 Tessalonicenses 5:4. You're children of light. Ó filhos da luz. And Yahusha says, be on guard, be watchful, because it'll be in this generation. The idea that Yahusha did not tell his disciples when he would return is a lie. A Yahusha falou, estejam em guarda, vigiando, vocês são filhos dessa geração. A ideia de que Yahusha não preparou seus discípulos dizendo a geração é mentira. Here it is. He told his disciples when he was returned. Aqui, ó, ele disse para os discípulos dele quando que ele estaria retornando. If your premise is wrong, your conclusion is wrong. Se a tua premissa está errada, a tua conclusão também If I estará. was alive in the first century, I don't need to know the day and the hour. Se eu estivesse vivo no primeiro século, eu não preciso saber o dia ou a hora. If it's going to be my generation and Yahusha is knocking on the door, Se vai ser a minha geração e Yahusha está batendo as portas, in other words, he's not going to come back in 3,000 years and start knocking. em outras palavras, ele não vai voltar daqui a 3.000 anos para começar a bater. When was Yahusha knocking on the door? Quando que Yahusha estava batendo nas portas? Right there and then in that generation. Lá e então naquela geração. Which generation? Qual geração? The generation that would see the abomination of desolation. A geração que veria a abominação da desolação. Can anybody see what I see? Alguém consegue enxergar o que eu estou vendo? Look at verse 15. Olha o versículo 15. When you shall see, Quando vocês verão, you will see the abomination. vocês verão a abominação. Therefore, you will see the Son of Man return Portanto, vocês verão o Filho do Homem retornar in that generation. naquela geração, nessa geração para eles. Let's go to, well, I already did that day, but let's do 2 Thessalonians 1. Vamos para 2 de Tessalonicenses 1. 2 Thessalonians 1, verse 10. 2 Tessalonicenses 1, 10. Same thing, in that day. Mesma coisa, naquele dia. You will not be surprised Vocês não serão surpresos in that day. naquele dia. That's the day of the Lord, the day of Yahuwah. Esse é o dia de Yahweh, o dia do Mestre. Because you believe our testimony. Porque vocês acreditam no nosso testemunho. Verse 10. Versículo 10. What testimony? Que testemunho? The Olivet Discourse. O discurso do Olivet. You believed the Olivet Discourse. Vocês acreditaram no discurso do Olivet. That your enemies, those who are raping your wives, stealing your children, trafficking because you belong to Yahusha, will be punished in your lifetime. Not 3,000 years when everybody's dead. What good is Yahusha punishing the persecutors when they're dead 2,000 years in the future? Vocês acreditaram que os inimigos de vocês, seus perseguidores que estão estuprando suas esposas, matando seus filhos, serão recompensados pela sua maldade naquele mesmo século. Para que serve a punição desses caras 3.000 anos depois do fato? There it is. You understand that they're going to be punished. Aqui está, ó, vocês entendem que eles serão punidos. 2 Thessalonians 2, 2 de Tessalonicenses 2, same book.
Mesmo livro, same language. mesma linguagem. Do not be shaken in mind, troubled in ruach by any man's apostles' creed or Apollo creed. Não sejam chacoalhados por qualquer tipo de credo ou doutrina humana, tipo o credo apostólico ou o Apollo Creed do Rock. Nor by a letter from us, Nem por nenhuma carta de nós. that the Yom of Moshiach's parousia is right now. Que o Yom da Parúcia do Mashiach é agora. This is 55 AD. Isso aqui é 55 AD. We still have about 15 years for him to return in this generation in your lifetime. Nós ainda temos uns 5 anos para que ele volte na sua geração. Não, desculpa, 15 anos para que ele volte na sua geração, no seu tempo de vida. Stop letting people deceive you, Parem de permitir que as pessoas lhes enganem. for the Yom of his return will not come, Pois o Yom do retorno dele não virá, except there come a falling away, a apostasia, exceto que aconteça uma queda, uma apostasia. and the man of sin, the son of perdition, will be revealed. E o homem do pecado, o filho da perdição, seja revelado. So the apostasy was people who are denying his return, Então a apostasia é quando os filhos, as pessoas daquela geração Denying- negando o retorno dele, denying his deity, negando a divindade dele, denying his return. negando o retorno dele. That's the apostasia. Essa é a apostasia. In English, apostasy. Em português, apostasia. And that happened before 70 E isso aconteceu antes de 70, through the Gnostic heresy. através da heresia gnóstica. And then the man of sin has to be revealed. And according to Revelation 17, it was the sixth of the 8 Roman Caesars. E aí o homem do pecado teria que ser revelado. De acordo com Apocalipse 16, teria que ser o 6º dos 8 imperadores romanos. Neron in Hebrew is 666. Nero, Caesar Nero, in Hebrew it's Neron. Nun, Yud, Resh, Vav, Nun, Sofit. Remember that? We looked that up. Neron is the 6th of the 8 Caesars, and his number in Gematria is 666. Period. Nero, Right. ele foi- You're wrong, I'm right. Deal with it. Nero foi o 6º imperador romano. With 44 years to study this stuff, I'm right. E Neron, em hebraico, o nome dele, Nero, é Neron. What is the spelling in Hebrew? Nun. That's all right. Yeah, Nun, Yud, Resh, Vav, Nun, Sofit. Neron. Nun, Yud, Resh, Nun, Vav, Sofit. Basicamente, nós temos 666. Eu tô certo, vocês estão errados. Eu tenho 40 e poucos anos estudando isso aqui, vocês não. Lidem com isso. Check this out. Dá uma olhada nisso aqui, ó. We're back to the Olivet Discourse, Matthew 24:38. Nós voltamos para o discurso do Olivete, Mateus 24, 38. As it was in the Yamim before the Mabul, Como foi nos Yamim antes da Mabul? they were eating and drinking and marrying and giving in the marriage Eles estavam bebendo, comendo, casando e se dando em casamento, until the Yom, there's circle that word Yom, até o que o Yom, circula a palavra Yom, that Noach entered the ark. que Noah entrou na arca. Then came the flood and took them all away. E aí veio o dilúvio e levou todos para longe. So shall it be in the coming presence of the Ben Adam. Assim será na presença vindoura do Ben Adam. A whole bunch of twos. You can read it on your own. Um bocado de 2 aqui, vocês podem ler sozinhos. 2 in the field, 2 in the bed, 2 at the mill. Just read it on your own. 2 no campo, 2 na cama, 2 no moinho. Leiam por vocês. The one will be preserved, Os 2, um será preservado and the one will be taken away by the Roman eagle. Wherever the carcass is, the eagle will be gathered. Those are the Romans. In Deuteronomy 28, it talks about the coming nation of the eagle to destroy Zion. Um será preservado e o outro será tomado. Onde quer que as águias estarão, lá estarão os cadáveres. O símbolo do Império Romano era a águia que veio atacar o Monte de Sion. So what came to my mind just now is like it's a 50-50 division because there were 5 wise and 5 wise, 5 foolish. foolish. So Yeah. 1 and 1. So it's like a 50-50. So Mariamne is saying 5 wise, 5 foolish. Right. A Mariana está dizendo que são 5 esposas sábias e 5 esposas tolas. And here's the 50-50. You got one is at work, one will be taken to judgment, one will be preserved. E aqui nós temos 50-50. Um vai estar trabalhando e o outro vai ser preservado. We have the 50-50 ratio, or the 2, one will be taken, one will be left. Nós temos esse índice de 50-50, metade. Um será tomado e o outro será deixado. Or the righteous road, the evil road as well. Those are the 5 virgins, wise or foolish. Essas são as 5 virgens, sábias e tolas.
Okay, let's go to First Thessalonians 5:3. Vamos para 1 Tessalonicenses 5:3. When they shall say shalom, Quando eles dirão Shalom. it's a great time for a wedding. Outro ótimo momento para um casamento agora. It's a great time to have children. Don't worry, guys. This is back in the first century. You guys can get married all you want. É ótimo momento para ter filhos. Não se preocupe, pessoal. Vocês podem ter filho quando vocês quiserem. The Jews thought it would be business as usual. Os judeus acharam que seria negócios como comum. when Yahuwah was coming to destroy his house because he didn't want it polluted anymore, and their fake altars and their defiled altars. Quando os judeus acharam que nada teria acontecido, Yahushua basicamente estava dizendo que aqui seria o momento que ele destruiria todos os seus altares falsos, o seu louvor falso. When they shall say shalom v'bitachon, Quando eles dirão shalom v'bitachon, peace and security, then comes sudden desolation and destruction. paz e segurança, então vem a repentina destruição e desolação. Now, those who continue to believe who worship at the Apostles' Creed, Agora, aqueles que continuam acreditando e adorando o credo I apostólico, know what you're thinking. Oh, that's Benjamin Netanyahu and that's Hamas. And praise the Lord, they're making peace and safety and destruction. Praise the Lord, he's coming back tomorrow. That's what you're thinking. If you don't change that thinking, you are denying Scripture. You're denying this generation, your eyes, you must flee. You're denying the clear enunciation of Scripture to believe Fox News, Newsmax, and CNN. e se vocês estão achando, não, vocês leem isso aqui, estão dizendo, You're isso doing aqui é o Benjamin Netanyahu e o Putin, a Rússia e os Estados Unidos estão fazendo paz agora, então tá tudo tranquilo, então o Mashiach vai voltar amanhã. Vocês estão fazendo isso, só que negar a relevância da plateia nessa geração, vocês vão ver, eles serão condenados, essa geração vai achar que tá tudo bem. Vocês estão negando a natureza das escrituras e a verbalização da literalidade delas. Yeshua says, I'm coming to there'll not be one brick left upon another. Yahushua disse, não haverá nenhum tijolo deixado sobre o outro. The Pharisees, the old heaven and earth was saying, don't worry. O antigo céu e a antiga terra estavam dizendo, não se preocupa, We're doing weddings, nós estamos fazendo casamento, bar mitzvahs. bar mitzvahs. It's business as usual. São negócios como comum. The Romans are working with us to appoint high priests. Os romanos estão trabalhando com a gente para apontar sumos sacerdotes. They can leave us alone as long as we pay taxes to Caesar. Eles vão deixar a gente em paz, contanto que nós paguemos os impostos ao César. Oh, shalom b'bitachon. Shalom vebitachon. הכול בסדר. Akol beseder. בעברית אנחנו אומרים הכל בסדר. In Hebrew we say everything is seder. Everything is in order. Em hebraico nós falamos Akol beseder. Yeah, Tá tudo right. em ordem. Go back to Matthew 24:43. Vamos voltar para Mateus 24 e 23. Matthew 43. Matthew 24:43. Mateus 24, 43. Mm. (24:43). 24, 43. Luke 21:34. Lucas 21, 34. But know this, if the owner of the bayit had known what hour the thief would appear, he would have watched and would not have allowed the bayit to be broken into. Mas saibam disso que se o dono da baíta houvesse sabido a hora que o ladrão apareceria, ele teria vigiado e não permitiria que a baíta tivesse sido invadida. Stay ready. If you're not ready, he's going to come as a thief in the night. Fiquem prontos, se vocês não estiverem, ele virá como um ladrão à noite. But if you're children of the light, that day will not overtake you. But in order to be children of the light, you're going to have to be ready. And in order to be ready, you're going to have to understand that it's this generation, not a future generation where I'm standing at the door and knocking for 3,000 years. I'm not going to knock for 3,000 years. I'm going to knock you upside your head before I knock on the door for 3,000 years. Mas agora, se vocês são filhos da luz, como vocês são filhos da luz, acreditando no que o Mashiach falou, esse dia não vai alcançar vocês e não vai pegar ninguém de surpresa. Então não fiquem esperando que o Mashiach vai ficar do lado de fora da porta, batendo por 3.000 anos. Ele vai bater em vocês antes de bater por 3.000 anos numa porta. Oh, I'll be knocking. Eu vou bater I'm going sim. to knock you upside your religious head. Vou dar um tapão na tua cabeça, religiosa. But if you think I'm going to stand at the door and wait for you to open, you need to be drug tested. Mas se vocês acham que eu vou ficar de pé do lado de fora da porta de vocês esperando, vocês têm que fazer um teste antidroga para ver se tem alguma coisa do sangue de vocês. 1 Thessalonians 5:3. 1 Tessalonicenses 5:3. He comes as a thief in the night.
Ele vem como um ladrão à noite. Sorry, verse 2. A thief in the night. Desculpa, versículo 2, ladrão à noite. Matthew 24:43. A thief in the night. Mateus 24:43, ladrão There à were, only, noite. there were only two groups of people that he didn't come like a thief in the night. Só houveram dois grupos de pessoas para quem ele não veio como ladrão à noite. There were only two groups of people where he didn't come as a thief in the night. Só houveram dois grupos de pessoas para quem ele não veio como um ladrão à noite. The Caiaphases and the Sanhedrins, A galera de Caiafa e o Sanhedrin his deles, murderers, os assassinos, his conspirators, os conspiradores dele, they saw him come on the clouds. eles viram ele vindo nas nuvens. And then the faithful remnant that was running, E aí o remanescente fiel que estava fugindo, and they saw the result of his coming. e eles viram o resultado da vinda dele. Not one stone left upon another, and the total destruction. Nenhuma pedra deixada sobre a outra e a destruição total. That was World War I. Essa foi a Guerra Mundial 1. That's why Daniel says in Daniel 12:2 and Matthew 24, there has never been a great tribulation like it, and there never will be another one. But somebody keeps telling you that the great tribulation is coming, and here stands Yahusha and saying, I thought you were my disciple. E é por isso que diz em Daniel 12:2 e Mateus 24 que nunca houve tribulação como essa e nem nunca haverá no futuro. E aí a gente fica pensando que o mundo vai acabar semana que vem. Aí a Ruxa fica pensando, tá, mas vocês não eram meus discípulos? I thought you were my disciple. Eu pensei que vocês eram meus discípulos. The great tribulation was in the generation that killed me and that I would return. Daniel 12:2 says there was never anything like it before or since. And that's the same thing Yahushua said. So now you're waiting for the great tribulation and the rapture of the church and the coming of the Lord. Sir, you need to be drug tested because religion is the opiate of the people. Karl Marx was right. And I had some of that opioids before my eyes were open. I was on drugs too. E a Ruxa foi muito claro. A drugs. Ruxa foi muito claro. Aquilo aconteceria naquela geração e ele se vingaria dos conspiradores que o assassinaram e ele voltaria nessa mesma geração. Se vocês estão esperando pela vinda do Senhor Jesus Cristo daqui a 2000 anos, vocês precisam fazer um teste toxicológico, porque a religião é o ópio do povo. E eu usei muito essa droga antigamente. I'm humble enough to admit that I was on religious mushrooms. Eu sou humilde o suficiente para admitir que eu estava usando cogumelo religioso. How do you say mushrooms? Hongos. Fungus? Hongos. Hongos. Can I change it to fungus? Fungus is like Fungus. fungi in Portuguese. Okay. Ungus, fungus. If we're being honest with ourselves, we were all on ungus, Hongo. big fungus, like Bigfoot. Oh, dasi, big fungus. Se todos formos honestos, todo mundo usou um monte de fungo religioso, um bocado de cogumelo religioso. Fungos e gorditos para todos. I mean, religion, it's amazing what it did to us. É maravilhoso o que a igreja fez com a gente. And Yahushua's standing in the corner crying. He says, I wrote it so you can believe it. And you're making stuff up. You don't need to make stuff up anymore. E a Ruxa está na esquina dizendo, tá, mas por que vocês estão inventando coisas? Vocês não precisam mais inventar coisas. Eu disse para vocês exatamente o que ia acontecer. Matthew 24:37, it'll catch the believers unaware. Mateus 24:27 vai pegar os crentes de surpresa. They'll all be taken away. Todos eles serão tomados. It's going to catch them unaware. Vai pegar eles de surpresa. See, the flood came and took everybody away. O dilúvio veio e levou todo mundo embora. And when the Son of Man comes in the first century, who was left in Jerusalem? E quando o Filho do Homem voltar no primeiro século, quem que vai I restar em said, Jerusalém? who was not taken away? Tell me who was not taken away. It was just like the days of Noah. Quem que não foi levado? Igual os filhos de Noah. Everybody was taken away by the waters of judgment, and then in the first century by the fires of judgment. Todo mundo foi tomado pelas águas do julgamento, e no primeiro século pelo fogo do julgamento. 1 Thessalonians, I'm sorry, let's stay in Matthew. Vamos permanecer em Mateus aqui. So here is what he told that generation. Então o que ele disse para aquela geração é o seguinte: Watch. vigiem. That means watch with your eyes while you're alive. You can't watch when you're dead. Isso significa vigiem com seus olhos enquanto vocês estão vivos. Não dá para fazer isso quando você está morto. These were living people. Essas eram pessoas vivas. He was talking to a living audience.
Ele estava falando para uma plateia viva, and every single word was applicable to that living audience. e toda palavra que era aplicada para aquela plateia. Watch. Vigiem. Now go to 1 Thessalonians 5:6. Agora vamos para 1 Tessalonicenses 5:6. Let us not sleep. Que não durmamos. Let us not do what others do and believe in the Apostles' Creed and not the words of Yahushua. Não façamos o que outros fazem, acreditando no credo dos apóstolos e não as palavras de He Yahushua. said, heaven and earth will pass away. Jerusalem and the Pharisees' control and manipulation in league with the Romans will pass away. Pero my words, the pure words, will never pass. You see the dichotomy between the old heaven and earth and the new covenant, which is my words? Do you see that? Vocês conseguem ver a dicotomia? Yahushua falou, os céus e a terra, ou seja, o controle farisaico, a sua administração sobre a minha cidade Kadosh, passará, mas as minhas palavras não passarão. Vocês conseguem ver a dicotomia entre as duas realidades acontecendo ao mesmo tempo? Let us watch. Que vigiaremos, que vigiemos. Now, Luke also talks about the Olivet Discourse. Agora, Lucas também fala sobre o discurso do Olivete. Go to Luke 21:30. Luke 21:34. Vamos para Lucas 21:34. I'll give you a minute to turn there. Dou um minutinho para chegar Why lá. should I have to do all the work? You should do some too. Por que eu devo fazer o trabalho todo? Vocês deveriam fazer um pouquinho também. Everyone turn with me to Luke Todo mundo comigo para Lucas 21:36. 21:36. This is powerful. Isso aqui é poderoso. This is the two in the field. One will be taken, one will be left. Esses aqui são os dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Watch, therefore. Again, it's to a living generation that's in front of him. Vigia, importante, isso aqui é uma geração viva que estava na frente dele. Watch if it's 2,000 years in the future and the people that he told to watch can't watch because they don't have eyes anymore. Vigie, ele está dizendo para essa galera no primeiro século. Agora, se essa galera já morreu há 2000 anos, eles vão vigiar como? Está todo mundo morto e ninguém tem mais olhos. And while you're watching, make tefillah always, Enquanto vocês estão vigiando, façam tefilá sempre. that you may be accounted worthy not to escape by the rapture, but to survive the things that shall come to pass. Que vocês sejam contados dignos, não para serem tomados no arrebatamento, não, para que vocês consigam sobreviver às coisas terríveis que estão por vir. And to stand before the Ben Adam in the new Jerusalem and the new heavens and the new earth. Para estarem diante do Ben Adam, na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra. 1 Thessalonians 5:6. 1 Tessalonicenses 5:6. Watch. Vigiem, olha aqui, ó. This is the Olivet Discourse. Esse aqui é o discurso do Olivete. Brothers and sisters, that's why Shaliach Shaul said in 1 Thessalonians 4:15, Irmãos e irmãs, é por isso que o Sholiach Shaul disse em 1 Tessalonicenses 4:15, what I'm about to tell you is by the word of Yahuwah, o que eu presto a lhes dizer é pela palavra de Yahweh. meaning I am taking it from the lips of Messiah, Em outras palavras, eu estou tomando isso dos lábios do Mashiach, from the Olivet Discourse, do discurso do Olivete, and I'm bringing it to you suffering and persecuted Thessalonians. e eu vou trazer para vocês a recompensa aos tessalonicenses que estão sendo perseguidos. And the second coming will end the Judean persecution against believers, and it's going to end the Thessalonican persecution against believers. E a segunda vinda vai terminar a perseguição contra os tessalonicenses em Tessalônica, na Grécia, assim como vai terminar a perseguição contra os judeus na Judéia. Pray that you may be worthy to escape. Orem para que sejam dignos de escapar. Now go to 1 Thessalonians. Agora vamos para a primeira de Tessalonicenses. They shall not escape. You shall escape. Eles não escaparão, mas vocês escaparão. Look at that. It's the same verbiage. Wow. Mesma verbalização, olha aqui, ó. Thief in the night, same verbiage. O ladrão You à shall noite. escape. You shall escape. They won't escape. O ladrão à noite, mesma verbalização. Vocês escaparão, mas eles não. Mesma verbalização. Those who will not escape, he's coming like a thief in the night. Aqueles que não escaparão, para eles ele virá como um ladrão à noite. Those who shall escape Aqueles que escaparão
will know that the Son of Man has returned. Saberão que o Filho do Homem retornou. Luke 21:34. Lucas 21:24. And take heed to yourselves E escutem a si mesmos. as you wait for my return in this century, which is not that long. Enquanto vocês esperam pelo meu retorno nesse século, que não vai demorar tanto. Don't overeat, don't overdrink, Não bebam demais, nem comam demais. don't get overly stressed. Não se estressem demais. So you're so focused on your own depression and your own issues, Vocês estão focados tanto na sua depressão, nos seus próprios problemas, and forget to watch for my return. que vocês esquecem de vigiar pelo meu retorno. Because you're not going to see me. You're going to see smoke and fire and destruction, and the Roman eagle destroying the old heavens and earth, everything that is precious. The entire approach to Yahuwah is going to be burned. Of course, I have to make a new covenant because the entire approach, the possibility of approach is going to be destroyed. Porque vocês não vão me ver, vocês vão ver os exércitos, vocês vão ver a cidade sendo destruída, vocês vão saber mais ou menos em qual geração vai acontecer, mas vocês não vão me ver, então não se estressem, porque eu estou falando para vocês, porque é óbvio que eu tenho que fazer uma nova aliança, porque a abordagem vai mudar. Look at this as an exact match Olha isso aqui, ó, é uma combinação perfeita for Luke 21:34, para Lucas 21:24 1 Thessalonians 5:7. Look at that. e 1 Tessalonicenses 5:7. Look at that. Olha aqui, ó. Do not drink, Não bebam, do not sleep, não durmam, do not overeat. não comam demais. Those who get drunk are not going to be ready. Aqueles que ficarem bêbados não estarão prontos. Be awake. Estejam acordados. Why? Por quê? Because Yahuwah has not appointed us to this destruction, Porque Yahweh não nos apontou para essa destruição, but to receive the deliverance of the second coming. mas para recebermos a libertação da It's segunda the vinda. exact same language we see in the Olivet Discourse in Matthew and now in Luke. É a mesma exata linguagem que nós vemos em Mateus 24 e agora em Lucas. Let's go back to Matthew 24:31. Vamos voltar para Mateus 24:31. Now you may be saying, I got your message. Why are we doing all these examples? Agora, você deve estar dizendo, tá, mas eu já entendi, por que nós estamos fazendo tantos exemplos? Because for 2,000 years, we've been giving lies and false examples. Porque por 2000 anos a gente deu muitas mentiras e muitos falsos exemplos. And this web is so massively choking the truth E essa teia está tão massivamente sufocando a verdade, that if we can't spend 2-3 hours untangling ourselves of a 2,000-year-old lie, then we're not worthy to escape, and we're not worthy to understand not what he's trying to teach us, but what he is teaching us. essa teia de mentiras está sufocando a Not trying to verdade. teach you anything. Essa teia sufocou a verdade por tanto tempo que se agora se a gente não conseguir passar 2 ou 3 horas tentando nos desenrolar dessa teia, nós não somos dignos nem da verdade, nem de recebermos o escape dessas coisas. Eu não estou ensinando nada novo para vocês. When I hear a teacher say, what Yahushua's trying to teach us, I feel like scratching the chalkboard. Quando eu escuto o Trying. professor... Imagine that? Yahushua's trying to teach. He don't got to try to. If he want to teach you something, boy, you gonna be taught that. Quando eu ouço o professor falando, não, o que a Rocha está tentando ensinar aqui, Hey, like me now. isso dá vontade de arranhar o quadro, porque a Rocha não tenta nada, ele consegue todas as coisas. Se ele quiser te ensinar, você vai aprender. 4 corners. How do you like me now? Você gosta de mim agora? So the preacher gets up and says, oh, brethren, lend me your ears, brethren. Então os pregadores se levantam e falam, me emprestem suas orelhas, meus irmãos. What the Lord is trying to teach us. O que o Senhor está tentando nos ensinar? Listen, honey bunch. Escuta, querido. He ain't trying to teach you. If he wants to teach you something, you will learn. Ele não está tentando te ensinar nada. Se ele quiser te ensinar, você vai aprender. And while I'm at it, this is to my pastor friends. E enquanto eu estou aqui, esse aqui é para meus amigos Let's pastores. turn to the story of Noah. No, let's not. Vamos para a história de Noah. Não, não vamos. Let's turn to the story of the garden. Vamos para a história do jardim. Let's not. Não. Brethren, there are no stories in Scripture. Irmãos, não há histórias nas escrituras. There are accounts. Há relatos. Stories are in Dr. Doolittle's books. Histórias estão nos livrinhos do Dr. Dolittle. If you want a story? Read Chaucer. Quer uma história? Lê Chaucer. You want a story? Read Shakespeare. Tu quer uma história? Vai ler Shakespeare.
But there are no stories in Scripture. Mas não há histórias nas escrituras. It is the divinely inspired and preserved word of Yahuwah. É a palavra de Yahweh divinamente inspirada e preservada. Therefore, they are accounts. Portanto, elas são relatos. There are accounts. Há relatos. No drunkenness while they wait. Sem bebedeira enquanto eles esperam. At the return of Yahusha, not only is there all this death and disease, there is a marriage. Enquanto há essa espera, não há só essa espera, mas há um casamento vindo. There's a gathering to the wedding. Há uma reunião para o casamento. Look at Matthew 24:31. Olha Mateus 24:31. Matthew 24:31. Mateus 24:31. He will send his heavenly melachim with the sound of the shofar and epsunago. Ele enviará os seus Episunago. Ele enviará os malachim celestiais e episunago, e reunirá. He will destroy the whore, Ele destruirá a prostituta, but he will gather his true bride, mas ele reunirá a sua verdadeira noiva. epi, out of the world. He will pull his true bride out of the world Epi, ele vai puxar a sua noiva verdadeira do mundo into a new synagogue, para uma nova sinagoga, out of the synagogue of Satan, fora da sinagoga de Satanás. Revelation 2:9, and into the synagogue of the elect. Apocalipse 19, Watch. 3 e 9, ele vai tirar essas pessoas e vai trazer para os eleitos. In 70 AD, he's going to call his elect to the cloud Em 70 dele vai chamar os seus eleitos às nuvens from the four winds. dos quatro ventos. You notice how winds and clouds go together? Já perceberam que o vento e as nuvens vão juntos? Where's my bride? Cadê minha noiva? Where's my bride? Cadê minha noiva? Don't worry, I'm going to, in the first century, in the exact time that I promised, Não se preocupe, no primeiro século, no tempo exato que eu prometi, I'm going to gather the winds. eu vou reunir os ventos. And the winds are going to blow the true bride, E os ventos vão soprar a verdadeira noiva, the faithful bride, not the hua, a noiva fiel, não a prostituta, to meet me in the clouds. para me encontrar nas nuvens. And we're going to have the botas del cordero. E nós teremos as festas do casamento do In Cordeiro. las nubes. Nas nuvens. Las nubes or los? Bodas. Las nubes, clouds. Las nubes. Las nubes. Las nubes. So I'm gonna get the winds Então eu vou pegar as nuvens, os ventos, and I'll be waiting in the clouds. Now I'll be destroying the old heaven and earth, e eu estarei esperando nas nuvens. Eu vou destruir o antigo céu e a antiga terra. and the new Jerusalem is gonna come down in the clouds, E a Nova Jerusalém vai descer nas nuvens, which is the bride. que é a noiva. In Revelation 21, why does it say the new Jerusalem is the bride that's coming down from heaven? Why is that the bride and not the bride on earth? O Apocalipse 21 diz que essa é a noiva. Por que a noiva não é aquela que desce para a terra? Tell you why. Because some of the members of the bride are already living there. Por que eu te digo? Porque alguns dos membros dessa noiva já estão vivendo lá. Some of the members of the bride, Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Gideon, Alguns dos habitantes, dos membros da noiva, Daniel, Abraão, Isaac, Jacob, Ezequiel, Gideon, are living there. So Revelation 21 says the bride comes down to meet the bride. Hello? eles já estão vivendo lá. Então é por isso que o livro de Apocalipse fala que a noiva desce para encontrar a noiva que sobe. So the bride that's being collected Então a noiva que é coletada is the living in 70 AD, são os vivos em 70 AD. along with those who have entered the New Jerusalem, starting with the emptying of paradise in 30 or 33 AD. Junto daqueles que deixaram o paraíso quando ele foi esvaziado em 30 AD. And we'll read that in a few minutes in 1 Thessalonians. Nós vamos ler isso aqui daqui a pouquinho, 1 de Tessalonicenses. So this implies a gathering because we are separate. Então isso implica uma reunião porque nós somos separados. So when will the bride be married on the clouds, which is a chuppah, which is a marriage canopy? When? Então quando que a noiva será Isso. reunida nas nuvens? Porque a nuvem é a roupa do casamento. Quando? Eso. Aqui, ó. This generation. Essa geração. Again and again and again. And the 1 Thessalonians, thankfully, are getting the same message. De novo, e de novo, e de novo. E os tessalonicenses, espero, estejam recebendo a mesma mensagem.
They're getting the exact same message. Eles estão recebendo a mesma exata mensagem. So the bride is being prepared. Então a noiva está sendo preparada. Let's go back to Matthew. Vamos voltar para Mateus. Let's go to Matthew 13. Vamos para Mateus 13. No, actually, let's go to the continuation of the Olivet Discourse. Na verdade, vamos para a continuação do discurso do Olivete. See, the Olivet Discourse is more than 24. O discurso do Olivete é mais do que o 24. Okay? Let me say that again. Deixa eu repetir. Where are you, Yoshi? Come back when you're ready. The Olivet, I can't do it without you. The Olivet Discourse O discurso do Olivete is not just chapter 24. não é só o capítulo 24. It's 23, É o 23, 25, the marriage supper and the judgment. 25, o casamento do cordeiro. And look what Yahushua says in the Olivet Discourse E olha o que a Rússia diz no discurso do Olivete. in 25:46. That's the marriage. 24:46. Esse aqui é o casamento. And then the separation, which is the white throne judgment. E aí a separação, que é o julgamento do grande trono branco. Sheep on the right, goats on the left. Ovelhas à direita, cabras à esquerda. That's the great white throne judgment. Where is the throne? The cloud is white, and that's the throne. And he comes back on the throne. Esse é o julgamento do grande trono branco. Onde é que está o trono? O trono é branco junto das nuvens. As nuvens são brancas, as nuvens são o trono. And the white throne judgment is a concurrent, same time event with the wedding. O julgamento do trono branco é um evento concorrente, ou seja, um evento contemporâneo com o casamento. Look at this. Olha aqui, ó. To those on the left, depart, cursed, Para aqueles à esquerda, partam de mim, amaldiçoados, into everlasting fire. para o fogo perpétuo. That's the lake of fire, great white throne judgment. Esse é o lago de fogo, o julgamento do grande trono branco. But the righteous, Mas os justos, verse 34, no 34, come, blessed of my Father, inherit the malchut as my real bride. venham abençoados do meu Pai, herdem o Malchut como a minha noiva verdadeira. So the point is, the coming of Yahushua will separate O ponto é, a vinda de Yahushua separará between everlasting destruction, entre a destruição perpétua, away from his presence, longe da presença dele, or everlasting sonship. ou o título de filho perpétuo. So let's do a brief recap before we take a final look at 1 Thessalonians 4. Então vamos fazer uma breve recapitulação antes da gente tomar uma última olhada em 1 Tessalonicenses 4. This will be a brief recap, and then we'll take a final look at 1 Thessalonians 4. Isso aqui vai ser uma recapitulação breve, então a gente vai olhar pela última vez 1 Tessalonicenses 4. There is no rapture. There is no separate coming other than what he was teaching us in the Olivet Discourse. Não há arrebatamento, não há não há segunda vinda separada do discurso do Olivete. The Son of Man is coming on the clouds. O Filho do Homem está vindo nas nuvens. First century. Primeiro século. The Pharisees will see him. The disciples will see the result of his coming, and no one else will see anything because they're unprepared and they're blind and they're waiting for thousands of years. Os fariseus verão, junto de todos os outros conspiradores, verão a segunda vinda dele, mas ninguém mais, porque todo o resto das pessoas ainda estão cegas para a segunda vinda dele. Matthew 24:30 and 31, he comes with his Father's angels. Mateus 24, 30 e 31, ele vem com os anjos do teu pai. 1 Thessalonians 4:16, he comes with his Father's angels. 1 Tessalonicenses 4,16, ele vem com os anjos do pai. Matthew 24:29 to 31, Mateus 24, do 29 ao 31, he comes with the trumpet. ele vem com a trombeta. 1 Thessalonians 4:16, he comes with the trumpet. 1 Tessalonicenses 4,16, ele vem com a trombeta. Matthew 24:29, he comes to gather the redeemed. Mateus 24, 39, ele vem para reunir os redimidos. 1 Thessalonians 4:13 through 18, he comes to gather the redeemed. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele vem para reunir os seus redimidos. Matthew 24:34, that generation will not pass away until the second coming is fulfilled.
Mateus 24:34. Aquela geração não passará até que tudo seja cumprido. 1 Thessalonians 4:15 through 17. 1 Tessalonicenses, repeat the chapter and verse, please. 1 Thessalonians 4:15 through 17. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. We who are alive and remain until the Nós- coming of Yahushua. Nós que estamos vivos e permanecemos até a vinda de Yahusha. The elements are the same, Os elementos são os mesmos. the exact same message. A mesma exata mensagem. So you can't say that 1 Thessalonians 4 is the rapture passage, Então vocês não podem dizer que 1 Tessalonicenses 4 é a passagem do arrebatamento, where he's coming for his people. onde ele está vindo para o povo dele. And Matthew 24 is the second coming, where he's coming with his people. Aí Mateus 24, ele está vindo, é a passagem da segunda vinda que ele está They vindo are com o povo dele. They are equivalent discourses. Eles são discursos equivalentes. If you want to read John's version Se vocês querem ler a versão de João, of the Olivet Discourse, all you need to do is read the book of Revelation. do discurso de João, tudo que você precisa, se vocês querem ler o discurso de João, da versão dele do Olivete, é só ler o livro do Apocalipse inteiro. Which, by the way, I am now convinced was written before 2 Peter. Que, aliás, eu estou agora convencido que foi escrito antes de 2 de Pedro. So not only was Revelation not written as originally thought during the persecution under Domitian, Então, não só o livro de Apocalipse não foi escrito como originalmente pensado abaixo da perseguição de Dalmátio, in 90 AD, em 90 AD, but under the persecution of Nero in 66 AD. mas foi escrito abaixo da perseguição de Nero, em 66 AD. When he entered the temple, he committed the abomination and defiled the temple, and the apostasy started to set in among believers. Quando ele entrou no templo e a abominação da desolação aconteceu e a apostasia entre os crentes. And want to close with a 20,000 foot view Eu quero terminar com uma visão dos 20 mil pés of 1 Thessalonians 4, because these are profound de 1 Tessalonicenses 4, porque esses são profundos reinforcements of the Olivet Discourse. reforços do discurso do Olivete. So we're going to go verse by verse, so you will see there is no rapture here. Nós vamos versículo por versículo para ver que não existe arrebatamento aqui. And then we'll close, then we'll get some dinner, we'll meet everybody in Zoom, the Master Yahuwah willing, at 6 o'clock. A gente vai terminar, jantar um pouquinho, aí depois a gente se encontra, se a hora permitir, às 7 da noite, horário de Brasília, para a reunião no Zoom. Eastern time, Horário de Brasília. and come to fellowship, come to ask questions. E venham para ter comunhão, para fazer perguntas. For this we say to you by the word of Yahuwah. Pois isso eu lhes digo pela palavra de Yahweh. We just talked about that. Acabamos de falar sobre isso. Let's actually go back to 13 and 14. Na verdade, vamos voltar aqui para o versículo 13 e 14. And I'm going to try to help you here, Eu vou tentar ajudar vocês aqui. because I know I need help on Eu this. sei que eu preciso de ajuda disso. I would not have you be ignorant, Eu não teria vocês ignorantes, Yisraelite brothers, irmãos israelitas, concerning those who have died in the faith, a respeito daqueles que morreram na fé. that you do not sorrow for those who are dead in the faith. Que vocês não tenham pena daqueles que morreram na fé. Don't grieve forever. Não se lamentem para sempre. Even as unbelievers who have no tikvah. Assim como crentes que não têm tikvah. We are to grieve like believers, we're not to grieve like those who have no hope. Nós temos que lamentar enquanto crentes, não como aqueles que não têm esperança. For if we believe that Yahuwah died and rose again, Porque se nós acreditamos que Yahusha morreu e levantou novamente, even those who have died believing through Yahuwah, até aqueles que morreram acreditando em Yahusha Yahweh, will Aloha bring back with him. o Elohayam trará de volta com ele. That is 30 AD, Isso é 30 AD. when he led captivity free from their captivity. Quando ele libertou os cativos do seu cativeiro. He emptied Abraham's bosom Ele esvaziou o seio de Abraham and opened the New Jerusalem e abriu a Nova Jerusalém. for all the saints, allegedly from Adam to the thief on the cross. Kiddushim, supostamente de Adão até o ladrão na cruz. So those are the ones he's bringing with him for a reunion. Então esses são aqueles que ele está trazendo com ele para In uma other words, reunião. Job, Jonah, they want to meet you. Em outras palavras, Jó, esses caras querem conhecer vocês.
they're looking forward to meeting you. Eles estão ansiosos para conhecer, para encontrar vocês. But you've got to be caught up to the clouds, which is the place of meeting. Mas vocês têm que se encontrar nas nuvens, onde é o local da reunião. So they will be there with Yahusha, Então eles estarão aí com Yahusha, so that the family is complete. para que a família esteja completa. Furthermore, the word of Yahuwah says this. Além disso, a palavra de Yahweh diz o seguinte: Once in that generation, this generation, Messiah returns on the clouds. uma vez que nessa geração o Mashiach retornar nas nuvens, We who love Yahusha and are remaining, nós que amamos Yahusha e estivermos permanecendo, meaning if we're not killed in the current persecution, em outras palavras, se não formos mortos na perseguição atual, will not be resurrected before the dead. nós não seremos ressuscitados antes dos mortos. That's specifically those who died between 30 and 70. Isso é especificamente para aqueles que morreram Let me entre say 30 this e again, 70. and I'll teach about this again. Eu vou ensinar sobre isso de novo. This is the best that I can discern Isso aqui é o melhor que eu consigo discernir, at this time. no momento atual, pelo menos. Full resurrection, Abraham's bosom was canceled Ressurreição completa, o seio de Abraão foi cancelado, when he rose and appeared to many in the city. quando ele ressuscitou e apareceu para muitos na cidade. Then those who died in Yahusha from 30 to 70 Aí aqueles que morreram em Yahusha de 30 até 70 are the dead. são os mortos. These are the ones Esses são aqueles who will also rise que também levantarão, or may have risen, ou talvez tenham ressuscitado, that Yahusha will bring with him as well. Yahusha trará com ele também. Then we who are alive and remain Então nós que estamos vivos e permanecemos, until the coming presence of the Master até a vinda presente do Mestre, will be caught up. seremos levantados. I'll get to that in a second. Eu vou chegar nisso em um segundo. So the bottom line is the 30 AD resurrection, Então o resumo é, a ressurreição de 30 AD, all the believers from 30 to 70 todos os crentes de 30 até 70 who have been resurrected que foram ressuscitados, or are being resurrected ou estão sendo ressuscitados, will join with them se juntarão a eles and be waiting for us in the clouds. e estarão esperando por nós nas nuvens. And then verse 16 we already went over. Versículo 16 a gente já revisou. Messiah will descend Mashiach descerá, with the melachim and the shofar, and the dead will rise. os malachim e os shofarot e os mortos ressuscitarão. Now this is very important. This is audience relevancy and first generation timestamp. Agora, isso aqui é muito importante, a relevância da plateia e o tempo da primeiro século. Unless you want to argue that the Thessalonians were going to live for 2,000 years waiting to meet Yahusha in the clouds. That's what futurism teaches. A menos que vocês queiram discutir que a geração dos Tessalonicenses viverá daqui a só 2000 anos, porque é isso que o futurismo ensina. That Paul was talking to the Thessalonians Paulo estava falando com os Tessalonicenses, and saying, if Messiah comes in 3,000 years, don't worry. dizendo, se o Mashiach vai vir daqui a 3.000 anos, não se We're preocupe, going to be alive anyway nós vamos estar vivos de qualquer jeito, to meet Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, and Jonah in the clouds. para nos encontrar com Abraão, Isaac, Well, Jacó, obviously, nas nuvens. obviously, that's not going to happen Obviamente isso não vai acontecer, because the Kehillah in Thessalonica doesn't exist today. aquele lá em Tessalônica não existe mais hoje. The Kehillah in Thessalonica didn't exist in 1000 AD. Aquele lá em Tessalônica não existia em 1000 AD. It disappeared in the 1st or 2nd century. Ela desapareceu no primeiro e no segundo século. Well, I wonder why they disappeared. Me pergunto por que eles desapareceram. Can anybody guess why that church disappeared? Alguém pode imaginar por que aquela igreja desapareceu? Exactly. They were taken into the clouds. Eles foram tomados nas nuvens. Who was left? Nobody. Quem que sobrou? Ninguém. So these bozos want us to believe that Christ is coming back in 2,000 years and the church of Thessalonica is Philadelphia or Chicago, Illinois. Então eles querem que esses palhaços querem que a gente acredite que essa congregação de Tessalônica é lá em Chicago, em Illinois. And you know why we laugh? Because that's what we believe. E sabe por que nós rimos? Porque a gente acreditou nisso. And Yahuwah had to send an apostolic breakthrough, like Apostle Peter always says. The apostle's there to break down a wall, to do a breakthrough. He's not there to tickle your ear and make coffee or tea. That's for somebody else to do. He's there to break down the fallow ground
and cause casualties to what people believe in the process. E o que o apóstolo Peter sempre fala, isso necessita de uma unção apostólica de quebrar chão novo. O apóstolo não está aqui para fazer café ou para coçar a orelhinha de ninguém, não. Isso é para outras pessoas fazer. O apóstolo cria um monte de baixas nas doutrinas antigas. Then we who are alive at his return, meaning the first generation in Thessalonica, Então nós que estivermos vivos no retorno dele, em outras palavras, a primeira geração em Tessalônica, from 55 to 70 AD, de 55 até 70, we'll meet the patriarchs, nós encontraremos os patriarcas, and Daniel and the bride that already is in the New Jerusalem. We're going to meet them. We're going to have a rendezvous or a reunion. Daniel e toda a galera que estava nas nuvens. A gente vai encontrar eles nas nuvens, uma reunião in the air, no ar, not in the New Jerusalem. não na Nova Jerusalém. I will meet you in the air, and then when I finish my job destroying Jerusalem, then I'll take you to the third heaven. Eu vou encontrar vocês no ar, não na Nova Jerusalém ainda, porque eu tenho que terminar minha I obra. want to make sure there are no tares among the wheats, just to do a double check. Eu quero só fazer uma dupla checagem que não há joios junto do trigo, só para me certificar. So he doesn't meet us in heaven. The family meets in the air. Então ele não nos encontra nos céus, a família That's se why- encontra. And that's why Revelation 21 says the New Jerusalem and the new heavens and earth come down as a bride. Why? Because there is a bride in the New Jerusalem. That's our family. It's a family reunion. É por isso que Apocalipse 21 fala que a noiva, a Nova Jerusalém, desce. Por quê? Porque há partes da nossa noiva já lá em cima e há partes aqui embaixo. To meet the master in the air, and so shall we ever be with the master. Para encontrarmos o mestre no ar e assim sempre para sempre estaremos com Well, o mestre. when I'm resurrected spiritually, am in my grave, am I going to be cold? What about if the water table drowns me? Sweetheart, where you're going, the only thing that's going to drown you is the glory of the Father. Agora, quando eu for ressuscitado, tá, mas se eu estiver dormindo na terra e o lençol freático embaixo de mim, eu vou ficar com frio? Não, a única coisa que vai te esfriar, te afogar e te esquentar é a glória de Yahweh que vai estar na tua frente para onde você está indo. And we close with this. E nós fechamos com o seguinte. So when you understand that he really kept his promise Então, quando você entende que ele realmente guardou as promessas to dele, Israel, we claim to be Israel, but we don't believe the promises of Israel. nós pensamos ser Israel, mas não acreditamos na promessa dada a You know how Israel. many thousands of Judah and Ephraim, two house advocates, well, we're Israel, but we don't believe the ultimate promise to Israel. Sabe quantos nazarenos dizem, quantos milhares que falam, não, nós somos Israel, mas não acreditamos na verdadeira, nas toneladas de promessas para Israel. Not the Shabbat, not the Pesach. That's not the ultimate promise. Those are rehearsals for new kingdom. Não, o Shabat e a Pesach, essas não são promessas, são ensaios para o novo reino. Somebody can do the Shabbat, do the Pesach. They're doing the Torah, but they still don't see the ultimate promise has come to pass. Alguém pode guardar o Shabat, a Pesach e não entender ainda que a promessa definitiva aconteceu já. Marriage, wedding, everlasting in his presence is fullness of joy and pleasures forevermore. Forevermore for you forevermore. O casamento, o julgamento, a nossa recompensa, essas são promessas entregues para nós para sempre, para vocês, para sempre. And Paul wants me to close just like you do. Paulo quer que eu encerre, igual vocês. Just don't piss me off, or I won't close. Não me irritem, daí eu não vou fechar. Why do you have to use those words? Because I got your attention. That's why. Por que você usa essas palavras? I don't coist, but I did get your attention, right? Por que você usa essas palavras? Porque daí eu ganho a atenção de vocês. Eu não falo palavrão, mas aí eu ganho a atenção de vocês nesse processo. Nobody's sleeping. That's a miracle. Ninguém está dormindo, isso é um milagre. Baruch Hashem Yehovah, because I know how to deliver the word. Praise you. Eu sei como entregar a palavra, Baruch Hashem. Yada Yehovah. I know how to deliver the word and throw in a few words that you think are curse words and dirty words, but they're not. But they do get your attention. You're like, Eu sei entregar a palavra de eu jogo umas palavrinhas que vocês acham que são amaldiçoadas ou palavrões, mas elas não são, mas elas chamam a atenção de vocês. But look how Paul is happy that we're closing. Mas olha como Paulo está feliz que nós estamos encerrando aqui, ó. So when you understand the Olivet discourse, according to Paul in Thessalonians,
Quando vocês entenderem o discurso do Oliveto de acordo com Paulo em Tessalonicenses, And by the way, he cannot come back for the Thessalonians because the Thessalonian congregation no longer exists. aliás, ele não pode mais voltar para os Tessalonicenses porque eles não existem mais. I want you to think about that. I'm coming back for you. I'm coming back for you. You're suffering from the Jews. You're being persecuted. Don't worry. Don't worry. I'm at the door. I'm going to come back. And if he came back today, there's nobody to rescue. Eu quero que vocês pensem, eu estou voltando para vocês, não se preocupem, eu sei da sua perseguição, eu estou às portas, eu venho em breve, mas daí eu vou voltar para vocês daqui a 2000 anos, quando vocês não existem mais. So when you truly understand the greatness of this message, Então, quando vocês de verdade entenderem a grandeza dessa mensagem, and Christians repent, e os cristãos se arrependem, not only from wandering from Torah, não só de saírem longe para a Torá, but believing the Apostles' Creed instead of the words of Messiah, mas acreditar nos credos apostólicos ao invés da palavra do Mashiach. then we can only respond in unison. Aí a gente só consegue responder em uníssono, uníssono, And because of the blessed hope. em uníssono e por causa da abençoada esperança. And we turn to our neighbor in essence, E nós, em essência, viramos para o nosso próximo. and we say, E nós dizemos, let us comfort one another e confortemos uns aos outros with these words. com essas palavras. Let us comfort one another Que confortemos uns aos outros with these words. com essas palavras. It's 18. Interesting. Let us comfort one another Que confortemos uns aos outros with these words. com essas palavras. Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach. Again, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach. Chodesh, Chodesh, Chodesh Sameach. Chodesh, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach. Shalom, shalom. We'll see you in a couple hours in Zoom. Shalom, shalom.
os freios.